O Tabernáculo de Moisés. Parte 8. No vídeo anterior, abordamos os materiais cuidadosamente escolhidos para a construção do tabernáculo e seus significados espirituais. Vimos que o ouro, a prata, o bronze, a madeira de acácia, o linho fino e as pedras preciosas não foram selecionados ao acaso, mas simbolizam aspectos da santidade e da glória de Deus. Agora, vamos nos aprofundar na Arca da Aliança, o elemento mais sagrado do tabernáculo. Vamos ao conteúdo. A Arca da Aliança. A primeira arca mencionada nas Escrituras é a Arca de Noé. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 6 verso 13. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Gênesis 9 verso 18, onde foram preservadas as vidas dos animais e de 8 pessoas, que foram salvas das águas do juízo e da morte. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro 3 verso 20. A segunda arca citada na cronologia bíblica foi preparada para preservar a vida de um bebê no Egito. Seu nome era Moisés. Ele viria a ser mais tarde, o homem usado por Deus para salvar o seu povo. A terceira arca citada nas Escrituras é a Arca da Aliança. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela traz consigo a ideia de preservação, claramente percebida no episódio da travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel. Contudo, haja uma distância entre vós e ela, de cerca de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Josué 3 verso 4, pois enquanto a arca guiava o caminho, os filhos de Israel foram preservados das águas do Jordão, salvos da morte. Além disto, a ideia de preservação pode também ser aplicada em relação às tábuas da lei, ao vaso contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Todos estes elementos eram guardados dentro da Arca da Aliança. Nomes designados para a Arca da Aliança no Antigo Testamento. 1. A Arca do Testemunho. Ali, virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25 verso 22. 2. A Arca da Aliança do Senhor. Assim, partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, a Arca da Aliança do Senhor ia adiante deles, para lhes deparar lugar de descanso. Números 10 verso 33. 3. A Arca do Soberano, o Senhor. Disse o rei ao sacerdote Abiatar: vai-te para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém, hoje, não te matarei, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. 1 Reis 2 verso 26. 4. Arca do Senhor, o soberano de toda a terra. E será que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Josué 3 verso 13. 5. Arca de Deus. E, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado. 1 Samuel 3 verso 3. 6. Arca Sagrada. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e que eram consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e já não a tereis aos ombros, agora, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. 2 Crônicas 35 verso 3. 7. Arca de tua fortaleza. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Salmo 132 verso 8. 8.
Arca da Aliança de Deus. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor, pois a Arca da Aliança de Deus estava ali naqueles dias. Juízes 20 verso 27. 9. Arca da Aliança. Tendo passado todo o povo, então, passou a Arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Josué 4 verso 11. 10. Arca do Senhor. Josué 4 verso 11. 11. Arca do Deus de Israel. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. 1 Samuel 5 verso 7. 12. Arca de madeira de acácia. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura, de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio, a sua altura. Êxodo 25 verso 10. A Arca da Aliança do Senhor é, sem sombra de dúvida, a peça mais importante do tabernáculo. Na verdade, é a única peça que habitou em 3 diferentes tabernáculos ou santuários. Trouxeram a Arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe armara, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. 1 Crônicas 16 verso 1. Na arca, nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. 1 Reis 8 verso 9. A primeira referência a ela aparece em Êxodo. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura, de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio, a sua altura. Êxodo 25 verso 10. E a última no Antigo Testamento, aparece em Jeremias. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei, 1 de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá ao coração, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Jeremias 3 do verso 14 ao 16. E no Novo Testamento em Apocalipse. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11 verso 19. Onde a verdadeira arca da aliança é vista no céu. Ela representa mais especificamente: 1. O trono de Deus na terra. 2. A presença de Deus em Cristo, pelo Espírito, no meio de seu povo redimido. 3. A glória de Deus, revelada na ordem divina e na adoração. 4. A plenitude da divindade expressa no Senhor Jesus Cristo. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. Colossenses 1 verso 19. Era a partir desta peça que a voz de Deus falava com Moisés, o legislador, e com Arão, o sumo sacerdote. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Levítico 1 verso 1 e 2. Se esta arca fosse removida do tabernáculo, como aconteceu com o tabernáculo de Davi, tudo mais perderia o sentido. Afinal, sem a presença do Senhor na arca e no propiciatório, todos os rituais perdem completamente seu significado. A adoração é dirigida ao Senhor, Jeová, que habitava sobre a tampa da arca, propiciatório. A arca e tudo o que ela contém são representações da santidade de Deus. Deus começa primeiro com seu trono, a Arca da Aliança, e prossegue em direção ao homem através do lugar de sacrifício, o altar de bronze, que é necessário por causa da natureza pecaminosa do homem. Este é na verdade o chamado caminho da graça. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.